Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você usar todo o gelo das forminhas de gelo do seu freezer e você não repor o gelo, o que vai acontecer? Você vai ficar sem gelo, certo? Certo. Aí a gente tem duas opções, ou três. Ou a gente se frustra, fica puto que acabou o gelo, ou a gente vai fazer gelo e esperar esse gelo ficar pronto, ou a gente vai comprar o gelo pronto. Correto? Correto. Existem três caminhos, três soluções, três remédios para essa dor. E isso aqui não é sobre o gelo. Isso aqui é sobre todas as vezes que você se esvazia, chega no seu limite porque não percebe que você está chegando no seu limite, e quando você chega nesse fundo do poço, você se depara com essas três soluções. A frustração, ela é muito importante. Ela vai nos trazer um incômodo, uma necessidade de acordar, de fazer algo diferente. E as ações que a gente pode ter são as ações que vão nos levar para mudança, ou que vão nos levar de encontro para o que a gente quer. Se eu for comprar o gelo pronto, eu não vou aprender a desenvolver o mecanismo de que toda vez que eu uso o gelo, eu refaço o gelo. Então, possivelmente, eu vou encontrar ainda a frustração durante muito tempo. Porque toda vez que acabar o gelo, mesmo o comprado, eu vou lembrar que eu não tenho gelo na hora que eu precisar e eu vou sair correndo atrás de comprar esse gelo. Quando eu consigo desenvolver o mecanismo de usei e refiz, ou percebi que o gelo está acabando, vou fazer mais, significa que a gente acordou. Significa que a gente está entendendo o nosso corpo. Significa que a gente está respeitando os nossos limites e principalmente escutando as nossas necessidades. Muitas vezes a gente vai se esvairir, deixar acabar, chegar no limite para conseguir ter uma atitude. Isso é normal. Isso faz parte do processo de autoconhecimento. E é muito importante reforçar que isto é normal. É normal você ter que chegar no fundo do poço para conseguir ter uma ação. É normal você não ter esse mecanismo desenvolvido de repor. E é normal você querer uma solução rápida também. Mas não é porque tudo isso pode ser normal que a gente deve aceitar e ser passivo. Se a gente sempre vai buscar o gelo pronto, eu não vou aprender, eu não vou desenvolver, eu não vou ter a capacidade de fazer o gelo sozinha. Então, geralmente eu vou depender de uma outra pessoa. E eu vou ter que torcer para que tudo dê certo, para que o tempo das coisas deem certo, para que a gente consiga conciliar todos os pratinhos para sempre conseguir comprar gelo quando ele acaba. Se eu aprendo o mecanismo de desenvolver esse gelo, de produzir esse gelo, eu não terceirizo a produção. Eu me responsabilizo se o gelo acaba. E muito além, né? Antes do gelo acabar, eu vou garantir que o gelo não vai acabar, porque eu vou me precaver fazendo mais. Isso é incrível, o nosso processo de autoconhecimento fala muito sobre os nossos limites internos e principalmente sobre a gente reconhecer e escutar as nossas vozinhas internas. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. O nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos, mas na maioria das vezes a gente vai só ignorando isso tudo. A gente vai deixando de lado. A gente vai se ocupando com outras coisas. E tudo bem, faz parte. Só que vai chegar um momento de necessidade interna, de querer acordar, de precisar acordar, que você vai ter que olhar para tudo isso. E quando isso chegar, não se assuste. Entenda que é a vida falando, cara, chegou a hora de você aprender a fazer o seu próprio gelo. Vamos lá? E não vai ser um processo que ela vai te dar tudo de mão beijada. Mas vai ser um processo que ela vai te mostrar essa dor de não conseguir perceber que o gelo tá acabando. Ela vai te mostrar como é duro e difícil perceber que você não tá colocando os seus limites. Ela vai te trazer ainda mais à tona os movimentos que você ultrapassa os seus limites para agradar os outros. Ela vai te mostrar como dói você se rejeitar para não se sentir rejeitado pelos outros. E acho que o último ponto, né? Ela vai te mostrar como é necessário que você esteja íntegro com todas as suas partes, principalmente as que você coloca na sombra, principalmente as que você quer colocar no inconsciente, principalmente as que você quer ignorar e fingir que elas não existem. O nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de começar a fazer o gelo dentro das forminhas, é um processo de se escutar, de entender o que eu tô precisando hoje, o que eu tô precisando nutrir dentro de mim. E isso a gente pode fazer todos os dias, mas principalmente nos dias que a gente tá muito ansioso, muito triste, muito angustiado. E não buscar apenas as soluções fáceis e mecânicas que o nosso corpo desenvolve. Por exemplo, soluções fáceis e mecânicas, compras, alimentação impulsiva, excesso de atividade física, esse extravasar, né? E sim entender o que o nosso corpo tá precisando
precisando hoje? O que ele tá me falando? O que essa ansiedade tá me trazendo? O que esse medo tá despertando em mim? Em quais partes do meu corpo que isso ressoa? O que eu tenho vontade de fazer? O que eu não tenho vontade de fazer? E o que eu sei que vai me deixar um pouquinho melhor se eu conseguir executar? São perguntas muito simples, mas muito, muito profundas. E simples não significa que elas serão fáceis de responder, mas significa que elas são fundamentais nesse processo. Se eu começar a conseguir identificar esses singelos sinais que o meu corpo vai me mandando, quando eu tô começando a ficar ansiosa, quando eu tô começando a ter episódios de insônia, quando eu tô começando a ficar muito triste, eu vou contornar melhor a situação para que ela não chegue no extremo. Ou pelo menos eu vou começar a identificar isso. E não é um processo que a gente acorda do dia pra noite sabendo como lidar e como responder as perguntas. É um processo de que às vezes vai ser difícil. No começo, principalmente, vai ser mais difícil a gente conseguir entender, a gente conseguir nomear, a gente conseguir trazer à tona. Mas isso vai nos trazendo repertório e bagagem para que a gente vá desenvolvendo essa facilidade ao longo do tempo. Muitas vezes no processo terapêutico isso é feito com o terapeuta, então ele vai te fazendo perguntas. A TCC também faz isso num processo mais indireto, né? Então, muitas vezes o terapeuta vai te mandar uma planilha ou perguntas para que você vá respondendo e depois traga na sessão. E muitas vezes na psicanálise, em outras linhas de terapia, eles vão te fazendo essas perguntas na terapia, né, na sessão, não como uma tarefa de casa. E essa ajuda externa ela é muito importante para que a gente vá validando tudo que a gente está trazendo. E essa pessoa externa, geralmente, ela consegue nos validar, porque a gente dá essa importância para ela, até que a gente consiga nos dar essa própria importância, nos levar a sério como a gente leva os outros a sério. Então é um processo que, até que a gente consiga ter mecânico, fazer o gelo automaticamente, ele vai ser manual. Ele vai ser, quer dizer, antes dele ser automático, ele vai ser manual. Antes de eu fazer o gelo imediatamente, logo que eu uso, eu vou ter que lembrar que eu preciso fazer isso, para depois se tornar um comportamento automático. Isso acontece com tudo na nossa vida, então não seria diferente no processo de autoconhecimento. É automático para você certas rotinas. Por exemplo, levantar da cama e trocar de roupa para ir trabalhar. Isso pode ser automático para você. Para outras pessoas é levantar da cama e fazer devocional. Agora pode ser automático para elas, mas num primeiro momento elas tiveram que se acostumar a fazer isso. O que é se acostumar? É ter despertador, é às vezes esquecer de fazer, é às vezes achar chato fazer. Mas é lutar contra essa resistênciazinha e ir fazendo, até que isso se torne automático e a pessoa vai fazer sem pensar. Por exemplo, sair do banho, se secar e passar um creme. Tem pessoas que fazem isso de maneira automática. Tem pessoas que nunca lembram de fazer isso e querem desenvolver isso. Então, elas vão manualmente lembrando de fazer isso. Tem pessoas que raspam a língua de manhã logo que acordam porque isso é automático. Tem pessoas que esquecem de raspar a língua e querem desenvolver esse hábito. Então, tudo isso que eu tô trazendo são exemplos para que vocês consigam entender que isso se aplica a tudo na nossa vida. Então, no processo de autoconhecimento não seria diferente. E quanto antes a gente conseguir identificar isso, quanto antes a gente conseguir ter ações para desenvolver isso, melhor. Não entendam o antes como antecipar as coisas. Entendam o antes como diminuir as resistências. Fazer quando as coisas se apresentam para você e não ficar pensando nas resistências, não ficar postergando. Pensou em fazer isso? Começa. Para de ficar dando desculpa de medo, de não ser capaz, de blá blá blá. Faz. Tenta mais um pouquinho, tenta de novo. Uma hora vai dar certo. As coisas sempre se encaixam. E eu espero que, assim como as coisas sempre se encaixem, esse vídeo tenha te encontrado bem no momento que faça sentido pra você. Um grande beijo e até o próximo.